Estamos de volta com o tema Enfermagem Brasileira nos Estados Unidos, com a nossa entrevistada de hoje, enfermeira especialista Vivian Barbosa. E agora é o momento do nosso quadro, Vivian. Agora você se segura, porque vai vir pergunta de tudo quanto é lado aqui, você se vira para responder. Porque eu não sei o que são as perguntas, não. O pessoal vai pôr na tela, né, nossos alunos, enfermeiros, perguntando sobre o tema. E tiveram muitas perguntas, porque é um tema muito interessante, né? Então vamos lá na primeira pergunta. Bom dia, meu nome é Miriam, sou acadêmica de enfermagem do 6º período da Fac Campus e tenho uma pergunta para fazer. Como o ambiente de trabalho de um enfermeiro nos Estados Unidos é comparado com aqui no Brasil? E aí, Vivian, como é que é esse negócio aí? Tem muita diferença? Como é que é? Conta pra gente. Bom, em relação ao cenário americano comparado com o cenário brasileiro, sim, tem algumas diferenças. Esbarra inicialmente naquilo que eu te falei em relação à população chegar agredindo o enfermeiro, agredindo o médico, o recepcionista. Tem isso, né? Graças a Deus. Não tem mesmo, porque é um país, como nós comentamos, tudo é processo, né? Então, tanto para a população quanto para o profissional, ninguém escapa, né? Todos têm que se cuidar em relação a isso. E como a saúde funciona muito bem lá, porque em sua grande maioria é tudo particular, não ocorre tantos problemas nesse sentido. Então, assim, o enfermeiro, para poder trabalhar, ele se sente muito mais seguro lá. Já começa aí a grande diferença. Você já começa com o segundo benefício, sim, né? Porque sim. O primeiro é o visto, né? O green card. Então, o segundo benefício seria o respeito. Sim, o respeito e a segurança para trabalhar, segurança. A valorização profissional. Então, entre os benefícios que o hospital oferece, por exemplo, eles te dão uma bolsa de estudos de aproximadamente 7 a 8 mil dólares por ano para que você siga se especializando. Uau, gente! E é uma prática de todos os hospitais, tá? Não é a B ou C, não. Praticamente todos eles fazem isso. É uma cultura do país investir na tecnologia, na ciência e no conhecimento daquele enfermeiro. Eles gostam do enfermeiro que gosta de estudar e investem pesado nisso. Por isso são o que são em relação à saúde, né? Então já começa a discrepância inicial por aí também, porque aqui no Brasil, salvo o hospital A, B ou C, a maioria não tem tantos benefícios assim, aqui né? É muito pelo contrário, para você estudar, você tem que às vezes pedir demissão do hospital, porque ele não te libera para você estudar, principalmente só um estricto senso, um doutorado, um mestrado que requer, né, uma carga horária maior. Então pede conta, porque eu não vou te liberar não. Lá é assim, cada curso que você faz, atualização etc, tem um incremento a mais na sua hora de trabalho, porque os enfermeiros recebem por hora, né? Já vamos falar sobre salários, né? Opa, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre salário, mas já deu uma dica aí, o enfermeiro recebe por hora. Por hora, então suponhamos que você faça um curso de atualização em primeiros socorros, qualquer coisa assim, vai aumentar a 2 dólares na sua hora de trabalho. Então isso estimula a pessoa a seguir estudando também. Essa bolsa que eles dão, você pode fazer mestrado, doutorado, pós-graduação, curso de línguas, o que você quiser, desde que seja relacionado à educação. E não é descontado do seu salário. E todo ano tem. Todo ano tem, tá? Gente. Se a gente já estuda de graça aqui no Brasil, imagina pagando. Pois é. Muitos enfermeiros me procuram, né, e perguntam assim, Vivi, eu vou fazer uma pós-graduação para poder me especializar mais para quando eu chegar lá, ter mais um diferencial. Eu falo, não façam, eles não estão pedindo isso. Eles estão pedindo, na verdade, 1 ano de experiência assistencial. E o hospital te dá uma bolsa. Corra atrás da experiência e se especialize lá, não tire do seu bolso. E essa experiência que você falou, Vivi, é interessante. É essa experiência de 1 ano em hospital, somente hospital, ou, por exemplo, eu trabalhei como técnico de enfermagem durante 2 anos no home care. Aí vai o grande plus da nossa empresa comparado às demais, porque também tem que falar sobre a empresa, né? Lógico. Nós conseguimos aproveitar todas as práticas que o enfermeiro tem relacionada à parte da assistência. Se for atenção básica, não, tá? A estética também não, tem que estar atrelado a funções parecidas com o que nós fazemos, né, no hospital. Assistência hospitalar. UTI, clínica médica, maternidade, tem que estar vinculado ao hospital. Então, enfermeiros que são técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, embora a gente não consiga validar o diploma do técnico, porque eles pedem um tempo de formação de 4 anos, né? A gente consegue aproveitar essa prática também. Então, a prática não é descartada. Gente, então preste atenção. Olha aqui, você que está fazendo enfermagem e que já é técnico de enfermagem e que trabalha na assistência, seja UTI, centro cirúrgico, clínica cirúrgica, clínica médica ou em home care, assim que formar, essa experiência que você tem enquanto técnico, ele serve para essa experiência de no mínimo 1 ano que eles pedem de assistência. Então você não precisa formar e ter a experiência como enfermeiro. Exato. Você pode formar, mas se você tem a experiência como técnico de enfermagem,
eles conseguem aproveitar. Fantástico. Sim, porque o foco é a assistência. E às vezes quem presta assistência o tempo todo ali é o técnico. É tanta atividade burocrática para o enfermeiro resolver que às vezes a gente não consegue. Verdade. Então, por isso, nós aproveitamos a experiência do técnico, do auxiliar, a experiência de quem trabalha em home care, a experiência do enfermeiro que é docente da prática, a gente também consegue aproveitar. Pessoas que fazem estágio voluntário, estágio extracurricular, tudo aquilo que for fora do calendário de formação da faculdade, a gente consegue aproveitar. E no caso de pós-graduação, somente quem faz residência. Não serve mestrado, doutorado, a pós-graduação senso comum. Porque a residência, ela é a prática, né? Exato. O residente tem uma carga horária mínima ali que tem que ser na prática. O residente atua. Né? Só, nesse caso a gente aproveita. Se você parar para poder pensar, aproveitamos tudo que o enfermeiro tem como prática. E vamos somando até completar esse 1 ano. Muito bom. E você estava me perguntando em relação às diferenças de atuação, né? Eu já citei um pouquinho sobre isso, mas uma coisa que é bem interessante, o enfermeiro tem muita autonomia nos Estados Unidos, tá? Inclusive ele pode ser anestesista. É verdade, eu vi uma matéria disso outro dia, enfermeiro anestesista. Você faz um curso depois da graduação e depois você anestesia como qualquer médico. Fale sobre isso no Brasil. Não. Aí eu te pergunto, né, se o enfermeiro com 4 anos de formação, bacharel, pode fazer isso lá, por que no Brasil não? Basta ser preparado para. Nós, quando tivemos a luta em relação à enfermagem estética, muita gente me perguntava, por exemplo, enfermeiros, tá? Pessoas com mestrado, doutorado, etc. Você não acha muito complexo o enfermeiro fazer botox? Aí eu falo, por quê? É menos complexo trabalhar na UTI? Fazer um parto, trazer uma vida ao mundo? Fazer PIC? E a gente faz. Então eu falo, desde que seja... Administrar medicamentos, Exato, desde que esteja treinado para, né? Aplicar no músculo da testa não é diferente de aplicar num glúteo, por exemplo. É só ser capacitado para isso, né? Sair também fazendo botox sem ter uma capacitação, né? Então é a mesma coisa. Lá esse discurso é desnecessário, eles acreditam piamente na competência do enfermeiro para isso. Não só os Estados Unidos, tá? Os países de primeiro mundo, Canadá, Reino Unido, tem essa peculiaridade. Para a gente parece uma realidade distante, né? Mas enfim, tem muita coisa aí por fora que a gente desconhece. Muito interessante. Então, olha, a gente já viu que a questão da segurança, a questão da valorização, do respeito ao profissional, a questão das oportunidades de ensino, de você estar se capacitando, a questão da remuneração para quem se capacita, porque, gente, é assim, quem se capacita mais, ela merece ganhar mais. É um estímulo, não é um favor, né? Claro. Não é? Isso não é um favor. Então, ainda tem essa questão, a questão do recebimento, que é por hora, né? Aqui a gente tem um salário, é um bundle, né, que a gente fala, é um salário fixo ali, né, um piso. Não é por hora, se você trabalha 12, ou se você trabalha, sei lá, né, às vezes a gente trabalha até 20, mas você tem ali um piso e um teto, né, na verdade, porque eu até me recuso a falar de piso, porque, enfim, mas, então, também tem esses benefícios não, né, essas oportunidades aí, que é interessante. Bom, tem mais pergunta, Vivian? Vamos colocar para rodar? Meu nome é Vitória, sou estudante de enfermagem do 8º período. Minha pergunta é: quais os benefícios e oportunidades de carreira os enfermeiros encontram lá nos Estados Unidos que nem sempre temos acessos aqui? E, Vivian, a gente até falou um pouquinho sobre isso aqui, mas eu acho que agora é a hora de você sintetizar tudo pra gente e falar da questão financeira, que é o que o povo quer saber. É a cereja do bolo. É a cereja do bolo. Todo mundo quer saber quanto ganha o enfermeiro americano, né? Todo mundo. Bom. Até eu. Até eu quero saber, Vivian. Lá os profissionais recebem por hora, tá? No caso do enfermeiro, a taxa média de pagamento por hora é de 38 a 48 dólares. Mas não é um valor fixo, depende do estado onde você vai morar. Muitos fatores influenciam a hora de trabalho. Por exemplo, se você trabalha à noite, você ganha adicional noturno e é por hora. Tipo 2 a 5 dólares a mais por hora, dependendo do hospital. Se você mora em uma grande capital, grandes centros urbanos, onde o custo de vida é mais alto, os salários são mais altos. Se você mora numa cidade do interior ou uma cidade menor, o custo de vida é mais baixo, o salário é mais baixo. Não tem essa discrepância que ocorre no Brasil de valores de salário num único estado ou uma única cidade. O custo de vida também influencia no seu salário. Por isso que não dá para dar um valor específico, a gente dá uma média. Lembrando que se trata de um país de mais de 350 milhões de habitantes, 50 estados, por isso que não dá para dar um valor fechado específico. Mas a média aí é? 38 a 48 dólares por hora. Produção, quanto que tá o dólar hoje? Produção, faz essas contas pra gente aí. Isso traduz um salário anual de 86 até 120 mil dólares.
Em suma, quanto ganha um enfermeiro americano anualmente, atualmente, recém-egressado? De 85, 86 até 120 mil dólares. E para saber quanto dá por mês, é só dividir por 12, né? Afinal de contas, o ano tem 12 meses. Nós fazemos uma propaganda em cima de 8 a 9 mil dólares. Aí é só multiplicar 8 mil dólares pela cotação diária, né? Para poder comparar com o que passa com o nosso real aqui no Brasil. Dá aproximadamente uns 50 mil reais. Quanto? 45 mil reais? Uns 50 mil reais, por conta das variações. Vai de 8 a 9 mil, vamos colocar assim. Comparado ao enfermeiro americano, né, eles ganham cerca de 50 mil reais aproximadamente. Nem com doutorado você ganha isso no Brasil. E deixa eu te perguntar, não sei se eu fico animada, não sei se eu fico desanimada com o tempo, mas tá bom. Vou arrumar as malas aqui. Não tem limite de idade. Vou arrumar as malas. Não tem limite de idade? Pode participar. Ah, então tá bom, porque não eu já tem conversei limite com ela de mais idade. cedo. Eu falei, não, já tô velha pra isso. Ela, o quê? De jeito nenhum. Não tem limite de idade. Não tem limite de idade. Não tem limite de idade. E eu ia te fazer uma pergunta. Ah, tá. Quantidade de horas máximas que o enfermeiro pode fazer? Então, a carga horária são de 3 plantões semanais por semana. É um esquema 3x4. Você trabalha 3 plantões e folga 4 dias. Olha aí a qualidade de vida. Você vive bem. Lógico, depende dos seus luxos, cada um tem suas particularidades. Quem vai com família pode gastar um pouco mais, mas você vive bem com 9 mil dólares, tá? Trabalha 3 plantões e folga 4 dias. Plantões de 12 lá também são plantões 12? De 12 horas. 12 horas. Tá? Não é 12 por 36, é 3 por 4. Trabalho 3 plantões, folgo 4 dias. Aí o enfermeiro brasileiro me pergunta, né, o louco dos plantões. Posso fazer mais de um plantão? Exato. Posso trabalhar em outro hospital? Em outro hospital? Você já está habilitado legalmente para trabalhar no país. Então você pode sim trabalhar em 2. Eu não me indico porque vão ficar mortos, porque a praxe lá é esse esquema 3x4. Também tem outros horários, mas a praxe inicial é 3x4. Seriam 6 plantões, né, somando os 2 hospitais. Eu oriento mais que façam plantão extra. E está valendo super a pena o plantão extra. O único plantão de 12 horas, você pode ganhar aí de 600 dólares até 1.000 dólares. 1.000 dólares são aproximadamente 5.500 reais, né? Dependendo do câmbio, que flutua todos os dias, aproximadamente isso. Ou seja, em um único plantão de 12 horas, você ganha mais que o nosso piso salarial no Brasil. Choquei. O programa tá acabando agora, eu vou arrumar minhas malas e Vamos. Tchau pra vocês e só preciso melhorar o meu inglês. Gente, muita informação, muita coisa interessante, mas ainda tem mais pergunta, Vivian, tem mais pergunta porque o povo quer saber. Vamos lá, pode rodar a próxima pergunta. Olá, gente, bom dia. Meu nome é Carlos Augusto, estou aqui na faculdade de Unicamp, estou fazendo o segundo período de enfermagem e eu queria saber quais são os maiores desafios culturais e profissionais enfrentados pelos brasileiros que fazem essa mudança. Vivian, isso aí é uma grande pergunta e dúvida do pessoal, porque assim, a gente mora num país tropical, onde tem carnaval o ano todo, clima maravilhoso, não temos terremoto, não temos furacão, não temos maremoto, né? E assim, é um povo bem hospitaleiro e tal. Como é que é? Como é que é essa mudança, assim? O que você sente lá e o que você tem para dizer pra gente? Então, cada mudança gera um desafio. Se você quiser sair daqui de Goiânia e morar lá no sul do país, você vai enfrentar desafios. Se for morar no Nordeste, vai enfrentar desafios. Não seria diferente partindo para um outro país, né? Geralmente eles não são hostis como estrangeiros. Por quê? Porque é um país altamente cosmopolita. Você vai encontrar lá pessoas de todas as etnias trabalhando em diversos segmentos, especialmente na área da saúde. Então você vai ver enfermeiros indianos, colombianos, argentinos, brasileiros, filipinos e etc. Agora, a gente amarga tem em todo canto. Onde tem pessoas, podem surgir problema, né? Só que você tem um cartão de entrada muito interessante, que é o fato de ser enfermeiro. E a população respeita muito o enfermeiro por lá. Eles são muito presentes até na parte da política, é muito comum você ver esse tipo de coisa. Por isso também conseguem tudo, né? Porque tem representação política, coisa que nós não temos no Brasil, né? Choque cultural, obviamente, vai existir, primeiro pela questão do clima. Tem locais lá que a temperatura são 20 graus negativos. Quem sai do Rio de Janeiro como eu, um sol para cada um, né, Goiânia, vai sentir essa diferença, obviamente. Então vai levar um tempinho para poder acostumar. Alimentação, né? A gente sabe que aqui no Brasil cai um grão no chão, amanhã já brotou uma árvore, né? Lá o solo não é tão fértil dependendo do local. Mas pelas informações que eu tenho, pelas pessoas que eu converso, eles não têm nenhuma dificuldade nesse sentido em relação à alimentação, não. Então é mais uma questão de adaptação mesmo. Não vai ter pagode, caipirinha, coisas típicas do Brasil.
Mas aí tem muitos brasileiros vivendo lá. E de vez em né? quando rolam shows brasileiros lá, Exato. nas praças, eles levam, Sim. né? Tem essa... Não, gente, olha, é muito importante falar, e eu não posso deixar de compartilhar isso com vocês, dessa questão da admiração que eles têm pelo enfermeiro, Sim, sim. né? E também pelo respeito. Final do ano eu fui para a Holanda, nós fomos mais especificamente em Amsterdã, e nós estávamos lá em Amsterdã, uma cidade linda, né? Assim, bonitinha de andar. E eu andando com meu marido, os meninos ficaram em casa, e a gente andando, e aí a gente conversando com o cara da loja e tal, e o cara, brasileiro, não sei o quê, de onde vocês são? Brasil, Paraná. Aí perguntou, qual que é a sua profissão, o que você faz? Aí meu marido, I'm doctor. Aí, não, tá, e eu falei, nursing. Uau! Nursing! E aí tipo foi isso. a primeira vez que eu me senti, né, enfermeira mais valorizada do que o profissional. Seu marido se sentiu atendido? Aí ele olhou, né, Ué. meu marido olhou pra mim, falei, yes, nursing. Ele, uau, it's beautiful, e tal, e falando, né, da profissão. Então é real, gente, essa valorização mesmo lá fora. Não é conversa de pra boi dormir, não, viu? É real mesmo essa valorização. E isso é muito importante, né? Porque, Sim. inclusive, a gente trabalha durante muitos anos na vida da gente, assim, com o nosso foco principal buscando a valorização, o reconhecimento, né? Lógico, Que a lógico. gente tem uma força muito grande, a gente põe uma energia muito grande para ser sempre o melhor, para estudar sem receber um centavo, né? Para pagar para estudar. E lá eles te entregam isso aí e valorizam, né? Então, Sim. Existe a má interpretação que o brasileiro tem de que eles são um povo muito frio, né? Falam também do pessoal do sul do nosso país, que também são muito frios. Eu acho que é meio lenda isso, né? Sim, é porque eles têm uma cultura diferenciada. Por exemplo, eles não têm muito contato visual, não tem essa coisa do abraço, do beijo que o brasileiro tem. Mas é a cultura, gente. É a cultura. Não significa que não seja um povo amável. Quando tem catástrofe lá, qualquer problema assim, o povo americano se une para poder ajudar esse pessoal. Então não tem é questão de cultura. Então não espere chegar lá e encontrar caipirinha e samba, porque você não vai encontrar. Vai encontrar a cultura deles. E uma coisa também que o brasileiro tem, não só o brasileiro, né, o estrangeiro de forma geral. Eu não posso entrar na sua casa e colocar minha cultura na sua casa. Eu tenho que respeitar a sua casa. Então, se eu estou num país cuja cultura é distinta da minha, eu tenho que me adaptar da melhor forma possível, obviamente. Mas tenho que me adaptar. Mas como eu citei, de estado para estado no Brasil, isso também acontece, né? Mas ganhando bem, que mal há. Não é? E o povo continua querendo saber, e essa vez a pergunta é de novo sobre salário. Então nós vamos falar de novo e reforçar, porque o povo não está acreditando. A pergunta está chegando aqui, que eu acho que é que o povo não está acreditando. Pode rodar a pergunta, por favor. Olá, eu sou André Mailani, faço faculdade de enfermagem aqui na FAC Unicamp e eu gostaria de saber se o salário realmente compensa. Como se compara os rendimentos médico de enfermeiro nos Estados Unidos e no Brasil? E aí, Vivian, o povo não está acreditando, não. Olha aí, ó, nós já acabamos de falar, mas o povo não. Então, por favor, reforça aí. Então, o enfermeiro brasileiro não pode comparar o poder de compra do brasileiro com o poder de compra do americano. $9.000 não são R$9.000. Você vive muito bem lá com esse valor. Eu posso te explicar com um exemplo. Joga no ChatGPT quanto custa uma BMW no Brasil e quanto custa uma BMW nos Estados Unidos, né? Lá você consegue comprar uma Vista com 6 meses de trabalho. Então já começa a grande diferença por aí. Obviamente tem outros carros também, é só um exemplo de uns carros que são mais buscados e mais caros aqui no Brasil. Então o poder de compra do americano não se compara com o poder de compra do brasileiro. Então a principal diferença em relação a salários seria essa. O brasileiro tem um pouquinho de dificuldade por conta de entender isso, por conta do que nós passamos aqui. Mas a primeira coisa a ser feita também é esquecer um pouquinho da cultura brasileira em relação a isso. Porque é outro país, outra cultura, outro tipo de valorização profissional. E podem acreditar que o salário é esse mesmo, de 80 a 120 mil dólares por ano, que traduz aí uns 8 a 9 mil dólares por mês. Se você faz enfermagem e anestesiologia, você pode chegar a tipo 300 mil dólares por ano, né? Você pode trabalhar com estética, você pode trabalhar com ginecologia, você pode incrementar mais o teu salário. É só ver a exigência que o Conselho de Enfermagem da sua cidade, do seu estado, vai exigir e se adequar, né? E as ferramentas digitais estão aí, gente. Pode jogar nas ferramentas digitais e pesquisar. Vão encontrar informações que corroboram com a minha fala, sem dúvida. Perfeito. Gente do céu. Pois é, essa história que a gente sabe que o poder de compra lá do americano é muito maior do que o nosso. A gente sabe, né? Tanto é que a gente olha casas, às vezes, em filmes, né? Que a gente vê casas que são em subúrbios, né? Que são, assim, em locais que não são tão, assim,
badalados e as casas super equipadas. Não tem muro. Né? Não tem muro. Para começo de conversa, a segurança, ela grita lá, Sim. né? Não tem muro. E depois, quando você olha as casas, você vê que é televisão de última geração, micro-ondas, né? Então, é diferente o poder de compra. Então, o dinheiro, obviamente, além de ser um ótimo dinheiro, ainda rende muito mais. E eles reclamam, tá? Mas estão errados em reclamar? Não. Não, tem que reclamar, porque reclamando Só a que gente eles ganha, né? Então, a gente aqui só reclama. Pois é. Vivian, próxima pergunta aqui na tela, por favor. Olá, meu nome é Lohane, eu faço enfermagem aqui na Fac Unicampus e gostaria de fazer uma pergunta. Que conselho você daria para o enfermeiro ou estudante brasileiro que sonha em trabalhar nos Estados Unidos? Ah, Vivi, agora já é aquele conselho ali de enfermeira recrutadora, de enfermeira com a expertise que você tem. O que você diz aí para nossa galera que está querendo, né, principalmente os estudantes ou o enfermeiro, enfim, que está querendo arrumar a mala ali? Vou até olhar para a câmera agora, essa informação é muito importante. Você, enfermeiro brasileiro que queira trabalhar nos Estados Unidos, primeira coisa a ser feita é entrar em contato comigo, assistir uma mentoria. Nessas mentorias, nós damos informações mais detalhadas sobre o processo, que nas apresentações não há tempo, né? O tempo é um pouquinho mais curto. Então, entre em contato comigo, participe de uma mentoria, lá nós explicamos tudo de forma detalhada. Primeira barreira que vocês já sabem que tem que enfrentar é o inglês. Nós ajudamos vocês com isso. Nós temos desde o curso de inglês até a chegada ao hospital, ok? Só que não é obrigatório fazer conosco. Quem sabe inglês, excelente. E quem não sabe, né, a gente ajuda. Oferecemos porque sabemos que é a dificuldade do latino, não só do brasileiro, né? Afinal de contas, nós falamos português. Então, é enfrentar o desafio do idioma, é já ir colocando, adestrando o seu cérebro para uma possível nova realidade, saber que vai morar em outro país, mas vai ter a tal valorização profissional que nós tanto buscamos, fazer a validação de diploma, aprovar no NCLEX, alcançar o nível intermediário B2 de inglês, que nós, né, precisamos para que nós consigamos tirar os vistos de trabalho de vocês, enfim, enfrentar o desafio. Vivian, e você falou na mentoria, né? Falou, né, nessas coisas. Deixa pra gente aí os contatos da empresa, os seus, para quem estiver interessado. Porque, gente, muito melhor do que começar sozinho é começar com quem Com certeza, vai te guiar no com caminho das certeza. pedras. Você ganha tempo, você ganha menos aborrecimento, né? Sim. Fala pra gente quais são os contatos. Até aí. vale ressaltar que o processo não é obrigatório fazer com assessoria, não, gente. Todos podem fazer sozinhos também. É que a assessoria te dá o caminho das pedras. É muito mais assertivo na hora de um preenchimento de formulário, de uma data. Eles são muito burocráticos, como o nosso país também não deixa de ser, né? Então a assessoria está com você o tempo todo, então a chance de cometer erros é muito menor, né? E é tudo certinho mesmo, Sim. tá, gente? Porque a gente recebe alguns preenchimentos lá na faculdade, Aham. alguns alunos que formaram lá, e eles acompanham ali direitinho para que a gente não preencha coisa errada. Muitas vezes Claro. já vem já sendo preenchido, ou eles orientam, né? Então é importante a gente ter uma pessoa que já tem expertise, né? Para Claro. não ficar dando murro em ponta de faca. Sim, aqui no Brasil nós temos duas situações, Dani. Ou é reclamar para a vida toda, porque eu não visualizo boa vontade política para que se mude a realidade da enfermagem. Não podemos ser hipócritas e negar a realidade. Nós não temos representação política para que lute para os nossos interesses no Congresso e etc, né? Porque tudo começa na política também. Então não há boa vontade política. Então nós temos duas situações. Ou seguir reclamando, estudando, se aperfeiçoando, sempre conseguindo algo melhor, porque tem enfermeiros que estão muito bem no Brasil também, né? O que acontece com a grande maioria, porque eu atendo enfermeiros de todo o Brasil, até os que estão bem estão cansados por conta do sistema. E outro lado, querem dar qualidade de vida para os seus filhos. Né? Então eles pensam também muito nos filhos. Às vezes eu estou bem na minha situação econômica e financeira, mas os meus filhos têm todo um futuro pela frente. Então, observando o que os Estados Unidos oferecem em termos de educação e etc., muita gente busca por isso também. Vale a pena pensar por esse lado, né? Os benefícios são inúmeros. As escolas lá, basicamente, são todas gratuitas. Né? E são em tempo integral. E qual contato, Vivian, pelo amor de Deus, que Ah, a gente vai colocar perdão. aqui na tela pro pessoal, porque senão daqui a pouquinho o telefone não para de tocar aqui. Nós estamos presentes em todas as redes sociais, tá? Instagram, Facebook, TikTok, é só colocarem lá TNEST Group que vão nos encontrar. O meu contato pessoal é 24 DDD de Petrópolis, Rio de Janeiro, 24 98803 3885. Podem mandar mensagem para mim que eu coloco vocês na nossa comunidade no WhatsApp, nos nossos grupos também e ajudo vocês a entenderem como é que funciona esse processo. Maravilha, Vivian. Infelizmente, nosso Acabou. programa está chegando ao fim, mas
Você deixou os contatos aí, nossa produção vai colocar aqui embaixo direitinho, para que a gente, né, para que as pessoas entendam. Eu tenho certeza que vai ter muita gente entrando em contato com você, né, para tirar dúvidas ou já para falar assim, Vivian, meu nome é pronto, vambora, o que eu tenho que fazer, né? Vivian, TV Alegria, o programa Viva Melhor, nós estamos honrados em te receber aqui com esse tanto de informações extremamente importantes. Agora eu acho que dentro do nosso canal aqui a gente vai conseguir pulverizar mais essas informações e plantar lá a sementinha na cabeça, no coração daquele enfermeiro ou do futuro enfermeiro que queira traçar essa nova carreira aí, né, uma carreira de enfermeiro nos Estados Unidos. E nós encerramos a nossa conversa de hoje com a certeza de que a enfermagem é uma profissão sem fronteiras. Seja no Brasil ou nos Estados Unidos, o cuidado, a empatia e o compromisso com a vida permanecem como essência do trabalho do enfermeiro. Buscar novos caminhos, seja em outro país ou na própria comunidade, exige coragem, preparo e muita dedicação. Mas também pode representar a realização de grandes sonhos. Que essa entrevista inspire cada profissional de saúde a acreditar no seu potencial e a enxergar que o conhecimento, quando bem aplicado, ele pode atravessar continentes e transformar não apenas a vida de quem cuida, mas também de quem é cuidado. Obrigado pela companhia de todos, fiquem com Deus e até a próxima terça-feira, às 19 horas, no programa Viva Melhor, aqui na TV Alegria.